Fala, meu confrade. Vamos nesse dia de hoje gravar mais um episódio. E nesse episódio a gente vai estar falando sobre a classe média aí, desde o Fernando Henrique até hoje aí que passamos por alguns governos aí. O que aconteceu com a classe média aí, o meu confrade? A gente tem que compreender o pensamento rastaqueira da classe média brasileira e de toda a América Latina. O que elegeu Lula foi o mesmo fator que elegeu Jair Bolsonaro: desvalorização cambial. O camarada que estava acostumado a viajar para os Estados Unidos na época do Fernando Henrique Cardoso, naquele período que o câmbio brasileiro era 1 para 1 e o avião voltava até torto de tanta mercadoria que o brasileiro trazia de lá para cá, né? Só que de uma hora para outra, o real passou a se desvalorizar e não dava mais para ir para os Estados Unidos buscar mercadoria. Não, Ficava um sentimento de revolta e elegeram Lula, Então, e nunca mais o PSDB chegou no poder. até porque na época aí do Fernando Henrique, o que acontecia? Os próprios contratos, muitos contratos de automóveis aí de financiamento, ele era atrelado ao dólar, né? Porque aquela falsa sensação que estava o dólar controlado 1 para 1, então as pessoas assinavam o contrato, só que tinha uma cláusula lá que Câmbio flutuante. podia variar. E aconteceu com alguns colegas meus na época, que eles financiaram automóveis nessas grandes montadoras, inclusive um exemplo da Ford. Ele pagava US$ 200 por mês, né? Então equivaleria na época lá R$ 200, porque era 1 para 1. Só que quando o Fernando Henrique se reelegeu logo em seguida em 98, já veio a porrada em 99, o que aconteceu? O que era 200 foi para 800, porque o dólar foi para R$ 4 e pouco. Então muitas pessoas perderam seus automóveis, com certeza deixaram de pagar, e o que aconteceu? É o que você falou, essa insatisfação gerada na classe média revoltou-se eles e acabaram elegendo o Lula como uma E essa alternativa. classe média, igual a do seu amigo aí, deixou de viajar para os Estados Unidos porque não tinha mais condições de viajar. Ele podia viajar quando era 1 para 1. Depois, impossível viajar para os Estados Unidos. Agora é o seguinte, no governo Lula aconteceu a mesma coisa. Chamaram até lá pelos anos 2009, né, quando o Brasil teve uma forte investimento em dólar aqui, né, o mercado internacional encheu o Brasil de dólares. Porque os Estados Unidos imprimiu muito dólar por causa da crise americana imobiliária e a Europa também. Então esse dinheiro... Desagou aqui nos Não, emergentes. desagou por quê? Porque o juro é muito alto dos países emergentes que eles pagam, então eles jogam aqui comprando o título, comprando as coisas. Quer dizer, a tendência da nossa moeda é valorizar, é o que foi que aconteceu. Aí o que aconteceu? Na verdade é uma falsa sensação de crescimento econômico, vamos se dizer, Sim. porque você é inundado de dólar, mas não tem lastro a não sua tem economia. lastro. Na hora que o cara resolver tirar, despenca tudo. Sim, como já dizia o meu colega falecido e seria ministro do Dr. Enéas, Dr. Adriano Benayon, economia de cemitério. A gente tem uma economia de cemitério e como que a gente pode ter uma moeda tão valorizada sendo um país desindustrializado? Isso é simplesmente impossível. Né? Então lá para 2009, 2010, inclusive 2010, que o Brasil teve o maior crescimento econômico desde 1986, estava tudo uma maravilha para essa classe média. O Lula ganhou 4 eleições porque ninguém nem sabia quem era Dilma. Ele fez a Dilma, era como se ele tivesse sido eleito 4 vezes. Né? Ele saiu da presidência com mais de 80% de aprovação em São Paulo, que é um estado antipetista. Por quê? Porque o povo estava indo para os Estados Unidos, estava podendo comprar bens importados barato aqui no Brasil. Confrade, você me fez lembrar o seguinte, que eu já participei de algumas viagens aí, né? Internacionais, e você via assim, os brasileiros, porque geralmente muitos vão para os Estados Unidos, ali em Orlando, Disneylândia, né? E ali os produtos realmente são baratos porque o câmbio estava valorizado, né? E o IOF na época era 1,5%. É verdade. Depois a Dilma aumentou para 6%, para impedir a fuga de capital. Você entendeu? Para o brasileiro não ficar gastando à toa. Aí o que aconteceu? Os aviões, as malas, tinha pessoas que traziam 5 PlayStation. Era o MacBook, era iPhone. Então as pessoas traziam assim, o seu, eu comprava na loja, já abria ele, já ligava, já, isso aqui é pessoal meu, trazia mais um dentro da bolsa para fazer parte da cota, né? E era tanta gente desembarcando que a alfândega ali não conseguia. Tanto que parte da classe média falou, aeroporto virou rodoviária, né? Inclusive, aeromoças que fazem esses voos internacional,
né? Elas têm ali o vai pro hotel, às vezes descansar, elas tiravam o dia ali para comprar roupa, comprar as coisas para trazer, para vender aqui. Ela ganhava mais com isso do que como uma moça. Acabava completando a renda dela e pessoas também, pessoas que se especializaram nessas viagens, né? De São Paulo, Miami, né? Para fazer, comprar. Ele ia com uma lista de produtos eletroeletrônicos, enxoval de bebê, enxoval de casamento, tudo, e trazia só encomenda. O cara fazia, sei lá, 5 viagens por mês ou 3 viagens por mês, porque ele tem um período que ele fica lá comprando. Quer dizer, virou um muambeiro de luxo. Virou. E quando isso acabou, quando veio a desvalorização do real a partir de 2013 ali, onde o preço das commodities caíram, o preço do petróleo caiu de mais de 100 dólares para 40 dólares, a gente teve uma desvalorização da nossa moeda. E aí começou a aparecer a insatisfação dessa classe média rastaqueira, que sempre se preocupou só com consumo, consumir o que é de fora, né? E aí teve a eleição de 2014, a Dilma ganhou ali na rabeira do Aécio, o Aécio não aceitou a derrota, começou a fazer palanque de que foi urna fraudada, levantando que ela cometeu estelionato eleitoral, né? E aí o que acontece? A classe média, convencida por esse argumento do Aécio, mas a realidade de câmbio desvalorizado, foi para Copacabana, foi para a Avenida Paulista protestar. Inclusive eu lembro de reportagens na época, os pais de 40, 50 anos indo para as ruas com seus filhos, e os filhos, quero minha viagem da Disney de volta, Dilma, devolva a minha viagem. Meu dólar a R$2. Eu quero meu dólar a R$2 de volta. Não é por quê? Porque a classe média estava acostumada a viajar para os Estados Unidos pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano. As férias escolares do meio do ano e do final do ano, na época Era Disney. Era Disney. Eu lembro que eu estudava numa escola na época que tinha, todo ano a excursão era para Disney. Então, porque o câmbio favorecia. Agora, né? Eu queria saber se hoje, nessa escola, tá tendo ainda excursão para Disney. Eu quero saber, porque o dólar tá R$6 na casa de câmbio, é quase impossível você viajar para lá sendo classe média. Mas é o que aconteceu, essa geração panquequinha que cresceu, né, com essa rotina de estar toda hora viajando, eles foram com os pais lá para a Avenida Paulista brigar, porque era uma outra vida, a infância deles foi totalmente assim, diferente o período de férias, né, diferente da minha, na época que eu cresci, né.